Olá, queridos alunos, colegas professores, sejam todos muito bem-vindos a mais uma atividade praticando de ciências. E o nosso assunto hoje vai ser a célula. Muito bem, hoje nós vamos fazer a nossa atividade praticando de ciências sobre a célula. Lembrando para vocês novamente que se quiserem consultar o nosso conteúdo aí no caderno digital ou a aula nas nossas plataformas digitais, vai ser muito bom para vocês conseguirem aí responder as nossas questões. São 4 questões e nós vamos começar aí com a primeira. Vamos lá. Muito bem, iniciando a nossa atividade interativa, a gente tem essa primeira questão. Ela possui 4 alternativas, tá? E para ajudar vocês aí a responder essa questão, tem também uma imagem, olha só. A gente tem aí uma célula bacteriana e uma célula animal. Observem o que se está pedindo lá no enunciado e respondam corretamente. Participem no chat, coloque a letra, diga de que escola você está falando, que eu dou um alô aqui para você. Não perca essa oportunidade de aprender. Então, até daqui a pouco.
lembrando a vocês que essa é a aula do 9º ano e vamos continuar a nossa correção da nossa primeira questão. Vamos lá na cartela. A questão 1 diz o seguinte: as células são as unidades funcionais e estruturais dos seres vivos. Apesar da variedade dos tipos celulares, algumas partes são encontradas em todas as células. Costuma-se dizer que essa estrutura é formada por membrana plasmática, citoplasma e núcleo. Uma informação incorreta. Analise as alternativas a seguir e marque aquela que explica corretamente por que não podemos identificar essas 3 partes em todos os tipos celulares. Então, vamos lá nas alternativas. Não podemos dizer que todas as células possuem membrana, citoplasma e núcleo, pois células mortas não apresentam citoplasma. B. Não podemos dizer que todas as células possuem membrana, citoplasma e núcleo, pois células vegetais não possuem membrana plasmática, mas sim parede celular. E C. Não podemos dizer que todas as células possuem membrana, citoplasma e núcleo, pois a membrana plasmática é encontrada apenas em células animais. E aí, na letra D, diz o seguinte: não podemos dizer que todas as células possuem membrana, citoplasma e núcleo, pois o núcleo está presente apenas em células eucariontes. E aí eu trouxe uma imagem para vocês de 2 células, né? Uma célula bacteriana, vou grifar aqui para vocês, ó, célula bacteriana, e uma célula animal. Observem o seguinte: na célula bacteriana você tem material genético, mas esse material genético ele não está organizado no núcleo, ele fica aqui, ó, espalhado em cima do citoplasma. Quando essa célula não possui essa organização de núcleo, ela recebe o nome de célula procarionte. Não esqueçam, não tem essa organização de núcleo, recebe o nome de célula procarionte. Já na célula animal, observem aqui do lado, ó, ela tem um núcleo organizado, o material genético fica organizado dentro do núcleo, não fica espalhado no citoplasma. Então, quando isso acontece na célula, ela recebe o nome de célula eucarionte. Isso aqui é para nos ajudar a responder corretamente. Eu vi aí no chat muita gente acertando, né, colocando a sua resposta, discutindo com um colega. E vamos para a resposta certa. Vamos ver se a maioria acertou, se a maioria errou. Vamos lá. Letra D. Não podemos dizer que todas as células possuem membrana, citoplasma e núcleo, pois o núcleo está presente apenas em células eucariontes, como eu mostrei para vocês. Muito bem. Agora vamos para a nossa segunda questão. Na segunda questão, eu trago para vocês o seguinte enunciado: as células eucariontes possuem um envoltório nuclear e as procariontes possuem material genético disperso no citoplasma. Dos organismos citados a seguir, qual apresenta células procariontes? Aí eu trago 4 alternativas para vocês. Letra A, mamíferos. Letra B, lactobacilos. Letra C, fungos. E letra D, protozoários. Muito bem, essa questão aí, um pouquinho de tempo para vocês responderem. Coloque lá no chat, participe, anotem a resposta, tirem foto ou print da questão para depois organizar no caderno. Participem no chat, coloque de que escola vocês estão falando, porque eu posso mandar um alô para vocês daqui. E nós temos professores aí de plantão no chat para tirar dúvidas também. E eu aqui no estúdio com vocês. Então, daqui a pouco a gente retorna para essa correção. Vamos lá!
Muito bem, já voltamos, retornamos aí para a nossa correção. Eu vi aí que no chat muita gente ficou em dúvida, muita gente acertou, mas teve gente também que errou. Quero mandar aqui um alô para a Escola Municipal Maria Auxiliadora Santo Azevedo, que mandou um alô aqui para a gente no chat, alunos aí participando, contribuindo no chat. Então vamos à correção lá da nossa questão número 2. A questão dizia o seguinte: as células eucariontes possuem um envoltório nuclear e as procariontes possuem material genético disperso no citoplasma. Nós mostramos para vocês ainda agora nas imagens. Dos organismos citados a seguir, qual apresenta as células procariontes? Mamíferos, lactobacilos, fungos ou protozoários? Vamos lá, a resposta certa é letra B, os lactobacilos, né, que são aí um tipo de bactéria que nos ajudam ali na fermentação, na produção do iogurte. Muito bem. Vamos trazer aqui para a cartela o gabarito da letra B, explicando aí para vocês um comentário. Lactobacilos, olha aí, são bactérias e, portanto, são seres procariontes. Essa é a resposta correta. E antes de chamar a questão 3, mandar um alô aqui para a escola Ângela Francinetti, dos alunos aí participando do 8º ano, participando bastante aqui no chat. E vamos lá para a terceira questão. Sabemos que todos os seres vivos são formados por células, entretanto, alguns organismos possuem apenas uma célula, enquanto outros possuem milhares. O conjunto de células com estruturas e funções semelhantes recebe o nome de... E aí eu trouxe para vocês um esqueminha aí mostrando célula, tecido, órgão, sistema e organismo. E pergunto para vocês, é letra A, órgão, letra B, organela, C, tecido, D, organismo? Então, prestem bastante atenção, pensem aí, conversem no chat, respondam e daqui a pouco a gente volta.
Muito bem, vamos retornar, fazer a correção da nossa atividade. Muita participação no chat, escolas em peso aqui conosco. Marquês de Santa Cruz, uma escola aqui que está participando bastante. Também Tereza Tupinambá, ali no bairro de Nova Cidade, em Manaus. Muita escola. Muito bem, parabéns, continuem participando. Vi que muita gente acertou essa questão, mas vamos lá rever a nossa questão e responder. A questão 3 eu perguntei o seguinte: sabemos que todos os seres vivos são formados por células. Entretanto, alguns organismos possuem apenas uma célula, enquanto outros possuem milhares. Então, o conjunto de células com estruturas e funções semelhantes recebe o nome de... Olha só, prestem atenção, o conjunto, vamos voltar lá na cartela rapidinho, o conjunto de células com estruturas e funções semelhantes recebe o nome de... Vamos lá agora para a questão. Eu trouxe esse esquema para você acompanhar aí, ó, desde a célula, deixei mais um pouquinho, célula, tecido, olha só, órgão. Os órgãos aí conversando, realizando funções, eles formam um sistema, ok? E esse sistema, o conjunto de sistemas, nós temos diversos sistemas no organismo aí, urinário, excretor, circulatório, respiratório, enfim. Esses organismos formam o organismo. E aí, então, a resposta correta dessa questão é aí a letra C. Muita gente acertou. Agrupamento de células, né, com funções e estruturas semelhantes, elas formam um tecido, né? E vamos ler lá o comentário. Os tecidos são conjuntos de células semelhantes. Deixa eu afastar aqui um pouquinho para a gente conseguir ler a cartela toda. Os tecidos são conjuntos de células semelhantes em estruturas e função. Como exemplos de tecidos, podemos citar o epitelial, o conjuntivo, o muscular, ósseo e nervoso. Então, essa aí é a nossa resposta, a letra C, né? Os tecidos. E agora, eu vou chamar a nossa quarta e última questão. Vamos lá. Na quarta questão, pergunto para vocês, constantemente, ao falarmos de anatomia e fisiologia humana, citamos alguns sistemas presentes no corpo, tais como esqueléticos e digestório. Um sistema ele pode ser definido como um conjunto de... E aí eu trago novamente para vocês aí o esquema para vocês conseguirem responder corretamente essa questão. Letra A, células. B, tecidos. C, órgãos. D, organelas. Muito bem, daqui a pouquinho a gente volta. Continuem participando no chat para a gente conseguir conversar daqui a pouco. Então, depois a gente volta para a correção.
Muito bem, retornamos aí para a nossa atividade e aí muita participação no chat, estou gostando de ver. É a Escola Estadual Helena Augusta Valcotti aqui com seus alunos participando. Tem a escola que é de município, coloca o município de onde você está falando aí para a gente dar um alô para o município. Essa escola é de município, Coríntio Borges Façanha, precisa saber de qual é o município para a gente falar com todo mundo lá. Tem outras escolas também, Altair Severiano, Dom Milton, então várias escolas participando, isso é muito importante, os alunos estão aí contribuindo no chat, os professores estão aí atentos para tirar as dúvidas de vocês, eles aí no chat, nós aqui no estúdio contribuindo com o conhecimento de vocês, tá bom? E vamos para a quarta questão, vamos lá. Quarta questão, veio o gabarito, vamos ler a questão primeiro, vamos lá? Muito bem, ok, chegou a nossa questão. Constantemente, ao falarmos de anatomia e fisiologia humana, citamos alguns sistemas presentes no corpo, tais como o esquelético e o digestório. Um sistema pode ser definido como um conjunto de... Vamos lá para as questões. Vi aí que a grande maioria do nosso chat acertou, tá bom? E olha só, presta atenção, se você não tem tempo aí de copiar todas as questões, tira uma foto, depois organiza aí no caderno, copia a resposta e deixa aí no seu caderno tudo arrumadinho, tá bom? Vamos lá. Letra A, células, B, tecidos, C, órgãos, D, organelas. É lógico, tá claro aqui, eu vi muita gente, professor, é claro que é letra C, órgãos, quem não sabe? Bom, quem já sabia, confirmou, quem não sabia, aprendeu. Então, olha aqui o nosso esquema, para ajudar vocês a responder. Começa tudo lá com a célula, né? A célula se junta e forma um tecido. Os tecidos se especializam também nas funções. Esses tecidos, eles formam aí os órgãos, por isso a nossa resposta correta, né? E aí os órgãos compõem novamente um sistema e os sistemas formam um organismo, né? Vamos aqui, cadê o organismo? Bem aqui. Essa é a ordem, então quem respondeu letra C acertou. Vamos lá comentar essa questão. No comentário nós dizemos o seguinte: recebe o nome de sistema o conjunto de órgãos que atua juntos para realizar uma determinada função. Muito bem, quem respondeu aí a letra C acertou, fez direitinho, muito bem. Obrigada, gente, pela participação. O nosso chat bombou, olha... A José Calil Assaf, a escola de Manacapuru, Dorval Varela, muitas escolas, alunos participem mesmo, coloquem aí o nome da sua escola, coloquem o município de onde você está falando, para a gente saber até onde está chegando a nossa mensagem. A gente espera que você tenha aproveitado bastante esse momento e até a próxima numa nova oportunidade. Tchau! A sua aula continua no próximo vídeo.